Olá, desejo encontrar você sintonizado nesse canal, passando pela paz, pela segurança e também a vibração positiva. Sou o Agnaldo Luiz, parapsicólogo, terapeuta mental. A princípio, resolvi trazer essa temática, o poder da crise, diante da circunstância, do momento em que estamos vivenciando, toda a humanidade passando por uma crise profunda. Então nós vamos aprofundar para como sair, como vencer a crise da melhor maneira. A princípio, o que é a crise? É uma pergunta relevante, né? O que realmente é uma crise? Qual o poder que a crise tem sobre nós? O poder de construir, o poder de destruir. Então nós poderíamos conceitar que a crise é um grande sinal de alerta diante de um grande perigo ou ameaça, seja real ou imaginária. Porque a crise, às vezes, eu posso pensar, imaginar e desencadear uma crise. E nem está sendo realidade. A crise também pode ser conceituada como uma determinada manifestação de energias intensas na vida do ser, possibilitando resultados positivos ou negativos. Então, dentro da crise nós vamos ter resultados inevitáveis. Quem causa a crise? Uma boa pergunta. Quem são os causadores da crise? O causador da crise é o próprio ser humano. É você, eu, todos nós causamos a crise. E por quê? Porque quando nós violamos as leis cósmicas universais, nós já estamos também gerando crise. Porque as leis cósmicas da harmonia, se eu não estou em harmonia, eu já vou entrar em crise. Se eu não estou vibrando, a lei da vibração, se eu não estou vibrando de forma positiva, construtiva, estarei também, ao violar essa lei, entrando em crise. E se eu não estou evoluindo na minha trajetória da vida, estarei também vivenciando uma crise. Então, quando nós violamos essas três leis cósmicas universais, o ser humano já se encontra numa profunda crise. Todo ser humano vivencia e manifesta a crise em sua trajetória. Desde a concepção, toda essa sua trajetória ali na barriga da mamãe, nascimento, as fases, até a perda do corpo físico, que nós chamamos da morte, o ser humano vivencia crises. Então, a crise não é algo específico, mas a nossa trajetória existencial passa por crises. Consequências, impactos da crise. Sabemos que a crise gera insegurança a todo ser humano. Qualquer pessoa vive a situação de insegurança diante de uma situação que nós chamamos crise. Seja a insegurança pessoal, e quando se trata da pessoa, são várias dimensões que essa pessoa tem que dar conta. Se a pessoa não está bem espiritualmente, entra numa crise, de fé, de crença, uma crise religiosa, a desolação, a falta de perspectiva da fé, de relação com o Criador. A crise mental, gerando também confusão, distúrbio, dúvidas, gerando também a crise da mente, possibilita a pessoa criar transtornos. Então são diversas as patologias advindas aí de uma crise mental, ou confusão mental. A crise afetiva, a carência de afeto, de carinho, a falta de amor próprio, tudo isso é crise afetiva, afetando a si mesmo
e as suas relações. A crise física, né, alguma começa a manifestar no organismo, no corpo. Aí a pessoa começa a ter dor, a ter sofrimento físico, doenças e etc., gerando, né, desconforto, gerando crise. Então a crise pessoal, ela gera alterações no campo emocional. E o desdobramento são vários fatores, né? Tristeza, angústia, caracterizando a pessoa, né, numa crise, ansiedade, depressão, medo, pânico e outras diversas patologias, culminando no confinamento da morte, né? Então, a crise também, ela gera impactos na vida familiar. Relacionamento fica difícil, porque a palavra relacionamento quer dizer o rela-rela, né? Você está ali 24 horas, né, relando com outro, trombando com outro dentro de casa ou em qualquer outro ambiente. Isso vai gerar, às vezes, muitas situações também de desgaste emocional. Então, impedindo um relacionamento, né, saudável, harmonioso. Porque a crise familiar gera incertezas, divisões, ruptura, violência, doenças, sofrimentos diversos. E a crise também que atinge a nossa organização de todos, que é a crise social, que é propagada, né, pelas ideologias, né, as propagandas, né, os meios diversos social que influencia, gerando crise também na vida de cada um. Então essa organização social é que vai também ser geradora de grandes violações da própria pessoa humana. A crise social é quando ela também tem dimensões no campo ambiental. Nós percebemos aí que a humanidade se encontra, né, na contramão, destruindo a sua casa comum, que é o ambiente, e as consequências são gravíssimas, né, sobre nós mesmos, sobre toda a humanidade. A crise sanitária, né, especificamente, é que nós estamos vivendo no momento presente, né, com a pandemia, o coronavírus, né, e como que nós estamos aí experimentando na pele, né, no dia a dia, cada um está sofrendo com essa crise sanitária, né, a falta de cuidar da natureza, de cuidar, né, de todos os seres vivos, falta de saber relacionar com todos os seres vivos, está gerando aí, né, o vírus, né, que vem para destruir, vem para afetar literalmente aquilo que é mais precioso, que é a vida do ser humano. Tem também a dimensão econômica, né? Então, tanto a crise ambiental, sanitária, vai afetar, é um efeito cascata, né? Afeta a economia, então fica difícil, né, da sobrevivência, do trabalho, a preocupação ali com a garantia, né, a segurança alimentar, a segurança, né, com as necessidades básicas. E tem a crise política, né, que é a dificuldade, né, de administrar, de governar, para contribuir, para sair também dessa crise social. Precisa de pessoas, liderança, precisa de pessoas que tenham competência para ajudar toda a população. E o mundo tem carência de verdadeiros líderes, né? Líderes que têm uma identidade com a vida. E também, aí, outra dimensão, né, social também, que nós temos que estar atentos, é a questão, né, da crise racial, né, das raças, brigando entre si, disputando entre si. Isso gera também destruição das raças. No nosso país, né, nos países da América do Sul, pelo mundo afora, né, tem as raças que são vítimas, né, como os índios, os negros, uma história, né, de perseguição, discriminação, de violação da vida humana. E também a crise cultural, às vezes nós não estamos atentos, mas a crise cultural é a pior, porque tira toda a expressão do ser humano, né, de expressar, tira todo o sentido da vida da pessoa, de se manifestar com liberdade. Então a cultura é fundamental. Quando nós destruímos a cultura, nós estamos destruindo um povo, um jeito de viver, de ser.
do cidadão. Então, todas essas crises pessoal, a crise familiar, a crise social estão ligadas à destruição, à ruptura, divisões, ameaças, riscos, doenças, sofrimento, mortes. E aí, como sair da crise? Então, nós nos encontramos, geralmente, dentro de uma zona de conforto, acomodação, uma certa segurança. E a crise desaloja, cria estabilidade. Então, como que nós vamos sair? A primeira coisa é procurar a calma, o equilíbrio. Se a gente não estiver em harmonia, lembrar que a gente tem que estar em harmonia, tem que respirar, tem que acalmar, para poder encontrar o caminho para sair da crise. Porque se a gente se encontrar em desarmonia, aí nós vamos contribuir para aumentar mais ainda a crise. E quando a gente está mais lúcido, mais calmo, nós vamos constatar os riscos, vamos prevenir, vamos nos proteger, vamos nos cuidar, vamos estar alerta para não se deixar levar pela crise. E também a crise, a grande saída da crise é que é um tempo de novas possibilidades, de novos conhecimentos. Então, a crise desperta para que a gente seja criativo, E aí nós vamos estudar, vamos refletir, vamos investigar, vamos usar a razão, a ciência, a inteligência. Então nós vamos fazer mudanças, nós vamos evoluir. A crise é uma grande oportunidade para evoluir, para ser melhor. Se nós não conseguirmos ser melhor, nós vamos afundar com a crise, nós vamos nos destruir diante de uma crise qualquer que seja. E não agir pelo impacto, Para a gente conseguir vencer qualquer crise, nós não podemos agir pelo impacto da emoção, do sentimento atrapalhado. Então nós temos que estar buscando essa força maior de se conter, De estar calmo, tranquilo, de ter domínio de si mesmo. E nós sabemos que para sair da crise nós temos que enfrentar a crise. Aí nós temos que ter atitudes, seja a curto, médio, seja a longo prazo, Porque às vezes a gente quer resolver de uma hora da noite para o dia. Não, tem coisas que é para hoje, tem coisas que é para amanhã, tem coisas que é para depois, eu não sei, mas eu estou convicto que estarei conquistando, estarei vencendo. Isso aí, nós temos que ter atitudes, dar os passos adequados. E para mudar, nós vamos ter que, diante de uma crise, inovar, redirecionar, recriar, adaptar-se a um novo jeito de viver, reinventar. Então é um tempo para reinventar, de novas habilidades, novas maneiras de aprender com, às vezes, as coisas mais simples que às vezes a gente não estava observando. Agora mesmo, nesse tempo que nós estamos vivendo, novas habilidades, então todos nós estamos tendo que, às vezes, fazer coisas que a gente não estava fazendo. Devido a não poder socializar, fazer aquilo que a gente fazia, então a gente vai ter que conter dentro, às vezes, de casa, fazer coisas simples dentro de casa, dialogar mais com as pessoas, ajudar nas atividades de casa, as tarefas de casa, recriar, usar essas ferramentas da tecnologia de forma positiva, que até então, antes da crise, a maioria das pessoas usavam a tecnologia só para coisas destruidoras, coisas negativas, perturbadoras, coisas fúteis. Agora nós estamos até aprendendo a usar essas ferramentas para o desenvolvimento da vida, seja no mundo do conhecimento, dos estudos, seja na economia, na política, todo mundo está aprendendo a usar isso de forma adequada. Então nós estamos aprendendo com a crise. E diante da crise tem que ter convicção, vibrar, certeza que nós vamos vencer, que isso faz parte da vida e nós temos que cuidar da vida. Então nós temos potencial, poder para libertar de qualquer crise. E a crise passa, mas não acaba, porque a crise ela acompanha o ser humano. Seja uma crise que às vezes a gente não enxerga, invisível, mas todo ser humano passa por crises. Perda de um ente querido, uma doença, uma situação qualquer. Então todos nós passamos por isso. E o que ajuda a pessoa a sair da crise é a fé, a crença, o poder extra, a capacidade de contornar.
E para isso é importante saber que nós temos que entender a questão de ser flexível, a flexibilidade. A pessoa muito rígida ou muito inflexível são extremos, né? Então a pessoa tem que ter flexibilidade, maleável, né? Então a pessoa muito rígida, ela se fecha na sua verdade, né? Ela não está aberta a novas expectativas, novas experiências. Ela não está aberta para novas possibilidades. E a pessoa inflexível é aquela pessoa insensível, aquela pessoa que não está nem aí. Ela não, né? Ela não desperta para observar o que está acontecendo. Então ela fica amortizada, ela fica parada, ela fica, né, insensível aos acontecimentos. Então é importante a flexibilidade. A pessoa flexível, ele vai clarear para ele o objetivo, né? Vai chegar com calma, ele vai aprender a treinar com as pequenas mudanças, né? Vai fazendo pequenas mudanças. Ela vai buscar outras maneiras, né? De encontrar saída para a sua sobrevivência, para tendo resistência. E ela também vai sair de um padrão para alcançar outro, né? Outro padrão. Ela vai conseguir descobrir novos métodos para a sua vida, motivação para a sua vida. Então, para sair da crise, nós temos que sair da rotina, né? Mudar, trocar por algum hábito que precisa, né? Eliminar vícios, né? Construir uma nova maneira de ser, adaptar as condições. Então, todos nós estamos, né, sendo chamados, né, a essa nova realidade de nos adaptar a esse jeito novo de ser, diante de uma crise, né, que nós estamos vivendo de maneira especial agora, essa crise sanitária, né, que onde todos nós somos ameaça para o outro quando nós deixamos de cuidar. Aceitar, então, outros caminhos, né? A pessoa que não aceita fica, né, reclamando, né, fica contestando, fica inquieta, fica incontrolável, vai sofrer mais, né? E acaba sendo também um agente de risco para si mesmo, para a sua família, para a sociedade. Então, para sair de qualquer crise, precisa de motivação a partir do sofrimento. Quantas pessoas que, a partir do sofrimento, ela aprende, né? A partir do sofrimento, desenvolve também um poder extra. Quantas pessoas que já estavam numa crise terminal de morte, de repente, vem ali o poder da fé, desenvolve o seu poder extra, né? Uma força, às vezes, desconhecida até mesmo da ciência, né? E ela consegue reverter aquela crise de risco à sua própria sobrevivência. Então, nós temos que ter esperança, temos que ter convicção, temos que ter boas crenças, né? Para que possamos sair de qualquer crise que venha afetar. E ter atitude pessoal, né? A atitude pessoal, ela implica também atitude que vai afetar a nossa família, vai afetar no campo profissional, social, econômico, político, cultural, ambiental e até mesmo sanitário, né? Porque se eu cuido do meu corpo, se eu cuido da minha alimentação, eu estou contribuindo com a minha família, né? Da higiene. Então, tudo isso são atitudes da pessoa. Se eu uso, por exemplo, agora todos nós somos chamados, né, a cuidar melhor da parte da higiene pessoal, né, das mãos, higienizar as mãos, lavar, usar álcool gel, usar, né, a proteção, das máscaras, né? Tudo isso é um cuidado pessoal. Um exemplo que eu estou dando, que se eu não contribuir, né, eu posso ser afetado e afetar também as pessoas que mais a gente quer bem, que mais ama, né? Então é preciso de ter atitude pessoal diante da crise. E quebrar as correntes. Nós temos que romper com as correntes, os fantasmas que estão na nossa mente, né? Então o problema não é a crise em si, mas sim as atitudes em relação à crise. Então veja bem essa expressão. O problema não é a crise em si, porque a crise nós podemos enfrentar e vencer, mas o problema é as atitudes em relação à crise. Que atitude eu vou tomar diante da crise? E nós temos que quebrar as correntes, não tornando-se prisioneiro de si mesmo, né? A pessoa que perde o sentido da vida, desanima, a pessoa que, né, que não adapta
a essa nova modalidade do modo de viver. Então, aí tudo passa, né, por estar também em movimento, né, estar movimentando. Então, nós temos que movimentar a nossa mente, criar, nós temos que pensar, analisar, encontrar saídas, né? Para cada dificuldade, cada problema, tem 1001 solução. Então, nós temos que focar na solução. E acreditar em você, porque se você não acredita em você, mais ninguém poderá acreditar, né? Então, nós temos que ser protagonistas das nossas crenças, né? Se valorizar, se amar, gostar de si mesmo. E outro aspecto fundamental é valorizar-se, né? Você passar a valorizar-se a si mesmo, gostar de você, cuidar de você sempre. Então, a saída, né, de qualquer crise é o poder da crença para libertar, para superar. E as estratégias são importantes. O que é estratégia? É você contornar os desafios, né? É não ir diretamente em cima, às vezes, daquela situação, mas você ter habilidade, né, para conseguir uma forma inteligente, né, uma forma em que você vai alcançar, vai libertar dessa situação de risco, de ameaça. Então, a estratégia principal e fundamental é você tentar, buscar, porque a impossibilidade pior de não conseguir é quando você não tenta, não busca. Então, isso impossibilita você alcançar o seu objetivo. Aprender, né? A estratégia também é aprender com os desafios. Então, observar, para a gente aprender com cada situação, a gente aprende. E nós podemos também, né? Porque saber que querer, todo mundo quer sair da crise, mas querer não é poder. Às vezes tem essa expressão, querer é poder. Geralmente estamos equivocados, porque querer não é poder. Movimentar que é poder. Não adianta eu querer e não movimentar. Então, movimentar que é poder. Qual é a fórmula do sucesso? Qual é a fórmula para vencer? Não sei. Eu não sei. Eu sei do fracasso. E se nós sabemos do fracasso, das dificuldades, se eu sei que eu estou diante de uma situação difícil, isso vai impulsionar para o sucesso, para a saída, né, para encontrar a saída. Então eu tenho primeiro que observar que não tem uma fórmula, não tem uma receita. Nós temos que constatar a situação, a gravidade da situação, e a partir dali é que vai surgir novas possibilidades, novos caminhos para alcançar o sucesso. Igual nós estamos vivendo aí, comparando, né, o exemplo da pandemia, é necessário, diante disso, né, não tem uma fórmula exata, não tem um caminho perfeito, pronto, né? Temos que descobrir. Então, os cientistas, cada um de nós, estamos descobrindo uma nova maneira de encarar essa situação. E aprender com a crise significa amadurecimento, evolução. Então, amigo, amiga, é importante saber que você é capaz, sim, de vencer. Nós fomos criados para vencer, para ser felizes. Então, cada um de nós tem a responsabilidade. Então, eu espero que você possa saber, ter clareza, porque a crise nos dá o poder. O poder para sair dela ou para ficar preso. Até mesmo correndo risco ou passando pela tragédia, né, de uma morte precoce por falta de sabedoria, de cuidado, por falta de administração da crise. Então, se você achou esse vídeo interessante, é importante propagar esse vídeo para ajudar outras pessoas, a sua família. Então, dê o seu joinha aí no nosso canal, sintonize. Também se inscreva no nosso canal para que possamos estar oferecendo cada vez mais temas importantes, relevantes. E que você possa vibrar, que você possa superar e que possamos ser solidários também, para que possamos ser uma presença positiva e construtiva, ajudando o outro também a encontrar o caminho para a superação, para vencer. Todos nós temos o poder de vencer. Vence sempre, sempre vence.